Eu provavelmente deveria começar esse vídeo de alguma forma impactante, uma forma que gere uma identidade sonora para o canal. Que tal? This will be interesting. Bem, o primeiro vídeo do canal foi muito bem, em questão de número de visualizações, teve um número considerável de comentários também. E foi muito, muito melhor do que eu esperava assim, de um primeiro vídeo. Então eu tô continuando o conteúdo do canal. Só que eu não sei muito bem o que eu deveria fazer, o que eu deveria mostrar. Então eu decidi começar por mim. Eu vou falar um pouco quem que eu sou, desde quando eu jogo, vou mostrar a minha conta. E aí vocês podem comentar, dizendo o que mais vocês querem aí do canal. Vocês querem que a gente fique mais na parte de comentários, analisar outras armas, de repente fazer um tier de melhores armas free to play, melhores personagens free to play, ou talvez não, talvez vocês queiram saber mais dos T5, os T5 mais recentes, quais que valem mais a pena, ou então vocês estão interessados em algum antigo, querem saber se ainda presta. A gente pode fazer alguma coisa nesse sentido. Também pode fazer gameplay, endgame, enfim. Estamos abertos a sugestões aí. Então vamos lá. O meu nome, o meu nick nos videojogos desde que eu era criança é Yasair. Eu jogo Genshin há muito tempo, desde que o jogo foi lançado basicamente. Tem como você saber quando você começou a jogar o jogo. Você só precisa vir aqui no guia de personagens, desce, vai lá na sua Ember e você descobre aqui quando foi que você ganhou a Ember. E provavelmente você ganhou a Ember no seu primeiro dia de jogo, então você consegue saber quando você começou a jogar. No meu caso eu comecei em 29 de setembro de 2020, então tá fazendo 5 anos aí, junto com o aniversário basicamente, né? E desde então eu nunca parei de jogar o jogo. O máximo de tempo que eu fiquei sem jogar foi tipo um mês, e mesmo nesse mês tinha outra pessoa jogando na minha conta, logando a minha conta, pegando as recompensas e tal. Então eu tenho bastante coisa no jogo. Tipo, eu tenho praticamente todos os T4, o único que eu não tenho é o Dahlia, que eu não tava podendo atirar no banner na época para pegar ele. Eu tenho muitos T5. Nem todos são tão bons, vocês vão perceber que eu tenho assim uma certa atração pelos bonecos que não são tão bons. Eu acho mais interessante, mais desafiador jogar com eles do que jogar com os personagens que eles são os top tier assim. E não só isso, tá? Eu pego personagens bons também, principalmente suportes. Mas eu não sou muito seduzido assim por DPS muito fortes. Geralmente eu foco mais em personagens que eu gosto, que tem uma gameplay interessante, muitas vezes que tem um potencial de suporte, tem uma versatilidade para estar usando em vários times. Eu gosto de personagens diferentões assim, geralmente. E que possibilitem jogar também com os personagens antigos que eu já gosto, tipo a Inefa reviveu os personagens das antigas, aí a Lauma também. Por isso que eu peguei elas e eu não peguei a Skirk, por exemplo, que é uma DPS top tier, mas que ela é focada em um único tipo de reação e ela é a estrela do time e não tem que se perguntar mais nada. E assim eu não curto muito. Mas enfim, eu vou mostrar também as builds, os artefatos, as armas que eu tenho. E vocês falam aí se vocês querem ver gameplay em abismo, em teatro, em confronto abissal. E a gente pode estar fazendo aí. Então, vamos começar. Eu sou main Kaeya, tá? Não à toa o símbolo do canal, o ícone do canal é o Kaeya brasileiro. E o meu ícone no jogo também é o Kaeya, então eu gosto muito dele. É um personagem que... Dois personagens iniciais, assim, ele é um dos melhores se você tiver constelação. Se você não tiver constelação, ainda é muito interessante, não. Mas, além disso, é um personagem que eu gosto da história dele. É um personagem que ele é moralmente ambíguo. E eu gosto disso. É uma camada de complexidade que a maior parte dos personagens...
dos personagens do jogo não tem. Já que a gente tocou nesse tema, eu vou até estar comentando também que eu gosto muito de estudar narrativa, eu mestre RPG de mesa. Então, às vezes até disso a gente pode estar conversando. De repente analisar as histórias, não contando a história, mas analisando tecnicamente quais são as técnicas que foram empregadas ali, as técnicas de escrita, se elas são boas, se elas não são tão boas. Às vezes elas são boas para uma faixa etária, por exemplo, mas para outra ela não é tão interessante, ela pode parecer um pouco boba, talvez. E enfim, eu não vou me prolongar nesse assunto. Se vocês quiserem ouvir mais, vocês podem comentar aí. Esse vídeo aqui é para mostrar a minha conta, então vamos começar. Eu tenho aqui meu Caelha, ele tá nível 90, tá tricoroado. Esses aqui são os status dele. Ele usa a melhor espada possível para ele. Parece que tem a Jade também, que em alguns casos ela pode ser melhor, talvez. Por questões de dano por cento, e tem essa aqui que dá muito dano por cento, mas eu não vou entrar em detalhes disso. E tem mais um tema aí. Vocês querem saber como funciona o dano do jogo? Eu posso tentar explicar de uma forma mais lúdica, uma forma que mesmo quem não era muito bom em matemática na escola possa compreender. Eu teria que pensar como que eu ia fazer isso. Ou não, às vezes assim o meu público é só um bando de nerd que todo mundo entende o que eu falo, então eu não precisaria ser tão lúdico nesse sentido. Fica aí a critério de vocês, comenta aí. Artefato eu estou usando 4 peças de Herói Invernal. Eu sempre usei com Furina, basicamente. Então, desde que lançou Escoffier, né? Então, eu poderia estar usando ele talvez com as peças de Caçador das Sombras, mas eu não tenho um set de Caçador tão bom. Eu farmei muito esse set, porque eu também estava farmando trupe. Eu tenho, tipo, 3 sets de trupe bons e eu não tenho nenhum de Caçador das Sombras que esteja realmente bom. Então é por isso que eu nem me estresso aqui pra substituir. Tem algumas outras alternativas que eu poderia estar usando. De repente até o set do Xiao eu poderia fazer algum malabarismo aqui, já que tem o dano por cento da Furina, mas eu não vou entrar em detalhes sobre isso. Tá constelado. As constelações foram todas compradas na lojinha da Paimon, exceto a primeira. Eu ganhei uma constelação ao longo de 3 anos de jogo, mais ou menos. Então eu coroei não. Eu peguei a C6 dele já tinha mais de 2 anos de jogo. Recentemente eu peguei mais uma, inclusive. Ele tá C8 agora. C7, perdão. Mas enfim. Tá aí o Caí. Mostra a minha Escoffier. Tem alguns status bons. Se eu equipar os melhores artefatos de trupe que eu tenho, com certeza ela fica bem melhor. Mas ela tá boa. Ela tá usando esta arma aqui, que é uma boa arma. Artefato ela usa trupe. Constelação não tem. Os talentos que importam dela estão coroados. Mesma coisa pra Shenhe, com a diferença que ela usa ritual real, mas a arma é a mesma, eu tenho 2 dela. E ela não tá buildada pra dar dano, não adianta muito buildar a sua Shenhe pra dar dano. Mas eu tô atrás da C1 dela. Tem esse evento que eles colocaram agora, que te permite pegar a constelação de personagem antigo. E eu escolhi a Shenhe pra começar. Uma personagem que a C1 dela vale muito a pena. Só é uma outra coisa que a gente pode comentar. Vocês querem ouvir a respeito desse evento? Quais constelações são boas de pegar? Quais que não são tão boas? Eu não sei o quão relevante é esse tema, porque a impressão que eu tenho é que quem tem aqueles personagens meio que já sabe se as constelações deles são boas ou não, e não pode estar pegando um personagem do zero, né? Então, não sei. Mas às vezes vale a pena, sei lá. Tem aqui também a minha Furina. A minha Furina está com uma build realmente muito boa, com bastante taxa e dano, considerando que eu não estou usando uma arma de taxa e dano, eu estou usando uma arma de recarga de energia. Ela está de Favonius. Ela usa trupe. Ela não tem constelações. Os talentos relevantes dela estão coroados. Vocês vão ver que ao longo de anos de jogo eu tenho muitas coroas, tá? Então realmente vai ter muito personagem meu que é coroado. Então não estranhem muito não.
Aqui é minha Shilonen. Shilonen não tem muito o que mostrar, né? No caso a minha usa Favonius, ela precisa de taxa, recarga e defesa. Tem taxa, recarga e defesa. Aqui é a Favonius dela. O 7... existem outras opções de 7 possíveis, tá? Mas em geral, assim, vamos dizer que 90% das Shilonens vão usar esse 7 aqui. Ela não tem constelações. Eu tenho muito poucas constelações, tá? De personagem T5, muito pouca mesmo. Acho que eu tenho 3 personagens T5 que tem constelação, dos ilimitados pelo menos. Tá indo pra quarta, né? Só que essa aqui não vai nem contar, porque ela é de graça. Ou conta, né? Sei lá. Essa aqui também é desperdício, né? Vamos combinar. Não precisava ter coroado essa aqui, com certeza. Mas aí, coroa sobrando, dinheiro sobrando, é o que temos. Naveazinha. Naveazinha, ela está sem a arma de assinatura dela aqui, mas normalmente ela usa, tá? Ah não, ela tá com a arma, ela tá sem artefato. Normalmente a build dela seria essa aqui. Ela ficaria dessa forma. Eu poderia perder recarga, talvez, para colocar mais crítico, se eu tirasse o filtro de recarga aqui. Essa função ela é muito boa, tá? Ela não é perfeita, mas em geral ela é boa o suficiente se você souber configurar ela. Eu não sei o quanto as pessoas usam ela. Talvez valha a pena fazer um vídeo comentando como é que ela funciona, o que determinados personagens vão precisar, qual que é a diferença entre colocar aqui e aqui. Tipo, considerando os meus artefatos, quanta diferença faz considerar um principal ou secundário. Mas enfim, normalmente ela ficaria assim. Ela tá sem porque alguém roubou essa flor em algum momento e a Escoffier tá com o que seria o cálice dela. Mas a nave é uma personagem bem boa, eu gosto muito dela também. Meu Zongdi, basicamente ele só tem vida. E poderia ter uma taxa crítica para usar uma Favonius aqui, mas não considero necessário. Tá com a borla preta. Milagit. Esse set aqui não é muito bom não, tá? Falar bem a verdade. A habilidade elemental dele ficar irritando não é um negócio que é muito confiável assim. Então, ironicamente, tem muitos personagens que vão ser mais confiáveis do que o Zong para estar procurando isso aqui, tá? Eu não uso muito ele, então eu nem me preocupo muito. Tipo, eu poderia talvez usar um ritual, mas eu teria que ultar. Tem umas alternativas aí, vai, mas... É complicado. Não tem um set que realmente seja o set, assim, que o Zong aproveita mais do que os outros personagens. Ele não é constelado e o talento mais relevante dele tá no 10. Chasquinha. A Chasca tá bem boa. Ela tá usando o set de obsidiana, então aqui ela vai para 100% de taxa. Ela tem bastante proficiência. Aqui igualou os valores de proficiência e estamina, que eu achei bem legal. Ela tá usando um Aqua Simulacra. Eu tenho 2 desse. Um geralmente eu vou estar usando aí na Yelan, né? Que eu tenho Yelan também. E o outro varia. Às vezes eu uso na Chasca. Ocasionalmente eu troco aí pra Fischl. Mas enfim. Artefato, já dei o spoiler, a obsidiana. Poderia estar usando outros conjuntos. Eu também conseguiria fazer um conjunto muito bom com esse artefato. E de sombra verde também, em determinados times. Não seria o melhor pro dano pessoal dela, talvez, mas dependendo, compensa. Ela não tem constelação e os talentos relevantes dela estão coroados, de novo. Esse aqui tá aposentado, tá? Mas ele tá com uma build boa. Com certeza ele tá com uma build boa. 88, 231. O melhor cálice da minha conta é esse cara aqui que usa. Eu não tô entrando em detalhes dos artefatos, né? Mas o cálice dele eu vou fazer questão de mostrar. Ele usa essa arma aqui. Ela é uma arma T5, mas ela é do mochileiro. Essa passiva dela é meio inútil. Não é inútil, mas ela faz muito pouca diferença, tá? Ela é mais pelo status base dela mesmo. Os artefatos tá 2-2. Eu nunca farmei o set de assinatura dele. E geralmente eu usei com a Furina, então acaba que compensa mais ter esse ataque extra do que um dano por cento. Considerando os sets que eu tenho, né? Eu falei que eu ia mostrar o cálice, pelo menos. É esse aqui. É o melhor cálice da minha conta inteira. Seria legal se lançasse um personagem bom de DPS focado em dano a Nemo, né? O Scaramouche
Eu peguei ele principalmente porque ele era muito bom para exploração na época. Eu não me arrependo nem um pouco de ter pego ele. Na verdade, eu não me arrependo de ter pego nenhum personagem, tá? Todos eles cumpriram a função deles no tempo que eu peguei. E até hoje eu gosto muito de personagens antigos, assim. Eu acho que eu tenho um apego emocional em alguns deles. Mas, enfim. Hoje em dia ele não é um DPS tão bom, não. Na época que ele lançou, ele já ficava assim meio pau a pau com o Xiao, e aí lançou Retentora, ele acabou ficando pra trás. Eu acho difícil aparecer um suporte específico para ataque normal que beneficie muito ele e realmente traga ele de volta pro meta, mas quem sabe ele pode voltar de tabela em algum momento. Embora seja difícil, seja bem improvável. Mas eu gostaria bastante, eu gosto muito da história dele, o desenvolvimento narrativo que ele tem. É muito interessante, muito bem feito. Para um jogo que tende a ser infantil, né? Tende a ser infanto-juvenil no mínimo. A história do Scaramouche, o desenvolvimento de personagem dele é muito bem feito. Isso aqui é o quê? Ah, mais um. Então, já falei muito dele. Ele não tem constelação também. Poderia pensar em pegar uma constelação dele, talvez. A C2 dele é muito boa, mas aí eu teria que esperar até o ano que vem. Isso se der pra pegar ano que vem, que nem isso é confirmado, tá? Tá aberta a discussão se vai ou não dá pra pegar depois que o ciclo terminar. Mas eu tô falando do evento, talvez vocês nem estão entendendo o que eu tô falando. Por isso que é importante que vocês comentem aí pra ficar todo mundo na mesma página. O que importa dele, que são todos os talentos, tá coroado. Eu gosto dele, é legal. Tipo, eu não queria ser amigo dele, mas o personagem é interessante, é bem feito. Cazorrinha, quem não tem um Cazorrinha, deveria buscar talvez ter um Cazorrinha. O meu Cazorra ele usa Favônio geralmente, tá? Eu até tenho uma Chifus aqui, mas em geral eu uso ele em times que a recarga da Favônios vale a pena, faz diferença. Às vezes eu uso como a Shang Ling e tal. Também conhecida como Menina Opala, que bebe até parada, mas enfim. Sobre a Favônios, em geral vale a pena, tá? Se você botasse uma arma de proficiência, você ia ganhar tipo uns 6, 7% de dano de buff a mais do Kazuha. E isso aqui acaba resolvendo muito mais problemas, então... E também combina mais com a estética dele. Então, em geral, compensa, vale a pena. É melhor, eu prefiro pelo menos, ter uma dessa aqui do que uma dessas aqui equipada nele. Artefatos não tem outro, né? Sombra verde tem que ser. Não sei que você tenha o seu caso C6, que você faz ele DPS, que definitivamente não é o meu caso. Enfim. Os talentos dele não faz muita diferença upar, tá? Ele não vai dar muito dano nesse sentido, então eu upei mesmo só pela esportividade. Vente tá aposentado também, basicamente. Eu tenho a arma de assinatura dele, mas eu uso tão pouco o Vente que raramente essa arma fica equipada nele. E também usa sombra verde. Eu não mostrei muito bem a build, mas é buildado só com proficiência e recarga. Ele nem precisa de tanta recarga, sinceramente. O Vente é um personagem que, se fosse pra ter uns buffs no jogo e tal, eu acho que ele tinha que estar no topo da lista de prioridades, assim. Não é nem questão de buff, cara. Se você fizesse umas alterações no kit dele, tipo a ult dele locar em cima do alvo e vai ser uma distância fixa, já ia ser bem mais interessante. Não tem constelações. Os talentos dele também estão upados o suficiente. Eu peguei o Vente na 1.0, então vocês vão me desculpar, e o auto-ataque dele upado, o ataque normal. Mas é o que temos. Mestra Jean. Ela é buildada só com ataque e recarga também. É só o que ela precisa pra estar curando, pra estar ultando e curando. Ela também tem sombra verde e ela tem C2, que torna ela bem boa de usar com um personagem de ataque normal, tipo o Ayato. Eu gosto de usar os dois juntos, fica bem interessante. Ela também, os talentos dela são upados o suficiente. Eu não uso tanto ela ao ponto de coroar isso aqui, mas poderia e aumentar um pouco a cura aí.
Geralmente eu uso ela pra estacar a fanfarra da Furina. Então poderia ser uma boa para isso, talvez. City Line. Já deve ter alguém se coçando por causa disso aqui, né? A City Line varia bastante a build dela, tá? Às vezes eu uso ela com o set de Natlan, às vezes eu uso ela com o Instrutor, às vezes eu uso ela com Favonius, às vezes eu uso ela com Estrela Itinerante, às vezes eu uso ela com História de Dragões. Dá até pra usar ela de protótipo de Âmbar, sinceramente. É uma personagem que ela não tem uma build muito fixa assim na minha conta, né? No momento ela tá aqui de Pergaminho do Herói. O buff dela não depende da quantidade de proficiência que ela tem. Só a força do escudo depende da quantidade de proficiência que ela tem. Então eu não faço muita questão de ter ela com muita proficiência, tá? Pra mim isso aí já atende o que ela precisa fazer. Ela não é constelada. E ela tem os talentos coroados assim só pela esportividade, porque o dano dela não é tão relevante, tá? Você vê aquele snookzão, às vezes parece que é, mas... sinceramente não vale muito a pena tá buildando crítico nela não, tá? Kikizinha. Kiki... nem sei o que ela tá usando ultimamente. Tem muito tempo que eu não uso ela. Geralmente eu vou estar usando uma arma de ataque, ou talvez uma sacrifício nela. Artefato... esse aqui é um bom artefato pra ela cura bastante, então ela acaba contribuindo um pouquinho pro dano. Hoje em dia isso aqui não é muito relevante não, tá? Fala bem a verdade. Tipo, 30 mil de dano a cada, 3 segundos? A cada 3 segundos? Não é ruim, mas não é bom também. Ela tá C3, daqui uns dias ela começa a render o item novo de tá upando os personagens pro 100. Os talentos dela são upados o suficiente também. Eu usei bastante ela no começo do jogo. Hoje em dia ela é meme, mas quando eu peguei ela, bem no comecinho do jogo, acho que eu peguei ela na 1.2, ela serviu bem, o propósito dela foi útil. Na época dava pra usar ela com Razor e tal. Tá em um outro tema pra fazer. A história do jogo fora do jogo. Tipo, como que foi a progressão e a recepção do jogo pela comunidade ao longo das atualizações. Personagens que já foram os tops e que hoje em dia já não são mais tão usados. Alguma treta que aconteceu aqui e ali. Às vezes o pessoal gosta de saber de fofoca. Fofoca atrasada, né? Mas enfim. Pode ser um bom tema pra vídeo também. Por que não? Beleza, vamos pra próxima. A Yakinha é uma das poucas que eu tenho consteladas, tá? Como eu sou main Kaeya, ela acaba competindo muito pelos artefatos e pela arma com Kaeya. No caso, a arma nem tanto porque eu tenho duas. Mas geralmente eles vão estar competindo pelos artefatos aí. A tendência é que a Ayaka precise de um pouco mais de recarga do que o Kaeya, talvez, apesar de que o time monocraio hoje em dia gera tanta energia que nem é tão relevante isso no abismo e no teatro, mas no confronto abissal pode ser, tá? Às vezes pro confronto você vai querer ter aí uns 160 de recarga na Ayaka, pode ser interessante. Eu já dei um spoiler do artefato, né? Da arma também. Ela usa o Herói Invernal. Poderia estar usando algum artefato diferente também, tá? Tem outras opções possíveis, mas eu tô mostrando a minha conta. Se eu for parar pra comentar detalhadamente de cada personagem, esse vídeo aqui vai ter 6 horas de duração. Ela é C1. Eu acho que eu vou pegar a C2 dela nesse evento. Não tem tantos personagens que eu tô interessado em constelação. Então, talvez eu pegue a C2 dela. A C2 dela é uma constelação bem boa contra inimigos grandes. Aumenta significativamente o dano aí. Desde que eles fiquem parados e tomando, né? Nem sempre vai acontecer. Os talentos dela estão 10, 8, 10. Talvez eu devesse ter coroado isso aqui 3 anos atrás, mas sei lá. Nunca me pareceu necessário, sinceramente. E na fim, a boneca nova. A minha tá com uma build bem boa. Em determinados times ela fica com pouca recarga, tá? Se eu for usar ela, por exemplo, com o Ayato. Talvez um time só com a Yelan, não sei. Ou Furina. Pode ser que essa recarga fique baixa. Mas geralmente eu uso ela com Sino. E o Sino gera muita partícula de recarga. Então essa recarga dela dá e sobra, geralmente.
Ela tá usando lança de jade, refino 2. Geralmente não se recomenda refinar não, mas sinceramente eu não tava usando nenhuma na época. Agora eu tô usando uma. E eu acabei refinando. Que, sei lá, deu vontade. Ela tá usando sonhos dourados, eu não consegui o set novo pra ela ainda. E mesmo se eu conseguir, eu não sei se eu vou equipar nela, tá? Igual eu falei, eu tô usando ela principalmente com sino. Só que eu uso ela, sino, a Shilonen e a Furina. Então o set de Nordcry ia ficar pela metade. Eu acho que não valeria a pena substituir. Quando lançar a Columbina, talvez essa situação mude. Mas aí talvez eu queira usar o set na Columbina ao invés de usar na Inefa também. Então tem que ver, tem que ver. Ela não é constelada, ela tem o talento mais relevante dela coroado. Coroar isso aqui não aumenta muito o dano dela não, tá? O dano dela vem daqui. Daqui não, vem daqui. Isso. Eu upei isso aqui mais pelo escudo, tá? Isso aqui eu também upei só até o 8, assim, porque pros meus padrões é muito barato upar um talento até o 8, muito barato mesmo. E dá um daninho ali quando eu uso ela junto com a Furina, então... só falta de ter o que fazer mesmo, não recomendo. Chega o Moceninho, um dos queridos da minha conta. Ele tá com muito pouco ataque, porque ele usa a arma de assinatura dele. Essa aqui é a build dele, praticamente 100% de taxa, mais de 200 de dano, tem bastante recarga, que é um problema que pode ter em alguns times, problema de recarga. A proficiência dele tá relativamente baixa, mas hoje em dia tem tanto personagem que buffa a proficiência, a tendência é chegar ainda mais em Nordcry, então não é uma preocupação muito grande pra mim não, tá? Essa proficiência ser baixa, entre aspas. Ele tá de arma de assinatura, já dei o spoiler. Ele usa Trovão Furioso. Eu tenho um set bom também de Sonhos Dourados, mas eu usei na Inefa, e eu uso os dois juntos, então... dificilmente esse set vai estar livre pra usar. E mesmo que tivesse, sinceramente eu prefiro o Trovão, tá? Independente de qualquer coisa. Ele não é constelado, provavelmente eu vou pegar uma constelação dele também em algum momento aí desse ciclo anual do evento. E os talentos relevantes dele são coroados. Que a Kingzinha, eu não uso muito ela, nunca usei sinceramente. Eu acho que eu peguei ela aí mais ou menos no ciclo de Inazuma. E não demorou muito para lançar o sino depois disso, então acaba que ela não teve muita chance de ser usada na minha conta, mas eu gosto dela. Eu não gosto muito da personagem, mas eu gosto da gameplay, tá? Tipo, eu não seria amigo da Keking. Mas eu gosto da gameplay dela. É uma gameplay que, pra uma personagem antiga, é uma gameplay boa. A do Diluc também é uma gameplay boa. Até hoje não tem uma gameplay que é padrão de Luke mesmo, né? Que realmente tem uns combos que você pode variar eles dependendo da situação. Sei lá, teria que pensar. Fazer uma tier list de melhores gameplays, talvez, quem sabe. Nem tenho o que mostrar, porque ela não tá nem equipada, mas eu poderia tranquilamente equipar a arma da Yaka nela, equipar os artefatos do sino, às vezes equipar um 2-2 envolvendo peças de ataque por cento, eu tenho bastante. E ela tá C5. Apesar de eu não usar muito ela é a personagem que tá mais perto da C6 na minha conta. Ela é a Deia, na verdade. A gente vai chegar na Deia. E tá as duas na corrida aí pra ver quem vai começar a render o item de 105 antes. Os talentos dela eu já tinha mostrado, então vamos pro próximo. Lauma, bonequinha nova. A minha Lauma ela não é buildada com crítico, eu não acho que vale a pena buildar ela com crítico, tá? Depois do lançamento eu fiz muitos testes nela, não acho que compensa. Vocês vão ver uns nukezão, assim, principalmente nesse período agora, mas a maioria vai ser envolvendo besta no abismo, ou então personagem não, então inimigo que ele tem uma resistência negativa de dendro, ou que ele toma dano aumentado de dano lunar. E aí vão meter aquele clickbaitzão que quem for mais emocionado cai. Mas eu não recomendo build ela com crítico não, tá? Build ela com proficiência e recarga, basicamente. A minha tá usando essa arma aqui, então ela vai pra mais de 1000 de proficiência, quase 1100. E ela tem bastante recarga. O artefato que ela tá usando é o Memórias da Floresta. Eu não pretendo trocar ela pro set Nordcry não, tá? Eu prefiro equipar em outro personagem, se for pra equipar. Eu acho que esse set aqui é muito, muito bom de estar usando na Lauma. E os talentos dela estão upados, o que eu consegui upar até agora.
Eu poderia ter queimado umas resinas aí e já upado direto pro 10, mas eu não vejo muita necessidade não. Mas eu vou coroar ela, eventualmente. Vamos pro próximo. Eu até joguei ela pro cantinho pra não dar gatilho em ninguém. Que é o meu Knish. Aqui tá até sem um dos artefatos dele. Misclick. Deixa eu colocar o artefato meio aqui. Tá, vamos começar pela arma, depois eu mostro o artefato. Geralmente eu uso a arma de Natlan, é uma arma muito boa nele, tá? Ele tem uma certa deficiência de dano por cento. De novo, eu não vou entrar em muitos detalhes de como o dano funciona não. Mas é uma boa arma para ele, complementa bem o kit do personagem. Mas eu tenho outras opções. Eu poderia estar usando ele com o espadão da Deia, eu poderia estar usando ele com o espadão da Návia. Se eu quisesse fazer a melhor build possível para o meu Knish, eu acho que eu usaria o espadão da Návia. O espadão da Deia estouraria, eu deixaria ele over de taxa. Não valeria muito a pena para mim. Mas geralmente eu uso esse aqui. Combina com a estética também. Fica no drip. Normalmente os artefatos dele são esses aqui. Não são esses aqui. Normalmente... É o elmo, eu tenho que trocar esse elmo. Tá vendo? Ele já tá over de taxa com o espadão do ferreiro, então ficar over de taxa é meio que uma preocupação pra ele. Aqui poderia ser uma boa build pra ele. Se eu fosse equipar manualmente, talvez eu conseguiria uma melhor, tá? Possivelmente eu também poderia estar usando o set da Emid, eu tenho um set bom dele farmado também. E enfim. A constelação, eu tenho a ação dele porque eu peguei na dobradinha. Eu dei 10 tiros e veio 2 Knishs. Mas até hoje eu nunca ativei. Eu acho que ia tirar um pouco a graça de jogar com ele, talvez. Talvez se ele fosse ficar muito forte. Na época que eu peguei, né? Agora eu acho que ele já tá mais equilibrado assim com a constelação, ele tá tendendo a ficar defasado já na C0. Eu acho que eu vou ativar isso aqui muito em breve, tá? Comentem aí, eu deveria ativar a constelação do Knish? Fica aí o questionamento. É minha personagem que eu gosto bastante mesmo. Ela não é uma personagem que é muito importante na lore, mas a história dela eu achei tocante em um certo sentido. Uma história bem feita, que ela tem sensibilidade. Eu gosto desses personagens que eles são meio que gente normal, eles não são entidades cósmicas e deuses imortais. Eles têm problemas mundanos, eu acho que gera empatia, sabe? Enfim. Mostrar os atributos dela aqui. Ela poderia ter mais taxa, mas a build tá boa. Essa build aqui eu montei em um dia. Eu tinha muito artefato e eu taquei tudo na síntese e montei. Ainda sobrou artefato. Ela usa arma de assinatura. Eu acho que 2 personagens que eu tenho, a arma de assinatura da Emi é a que mais faz diferença. Ela não fica legal sem arma de assinatura. É outra parada, tá? A Emi com arma de assinatura. Infelizmente a arma não combina muito com a estética dela, né? Tem até uma questão que muito tempo atrás ali, e senta que ela vem história, mais ou menos ali no final do ciclo de Sumeru, teve um vazamento, foi um vazamento pra valer, assim, que vazou muita coisa dos arquivos dos produtores do jogo. Vazou, sei lá, acho que umas 400 imagens pra mais, cara, vazou muita coisa. E aí entre esses tinha um design que tudo indica que era o design antigo da Emid. E ele era meio roxinho, assim, meio lilás. Então, provavelmente essa arma de assinatura foi feita pensando naquele design e eles não mudaram depois por algum motivo. Não era muito difícil, era só ter colocado esse detalhe aqui verde, a florzinha aqui verde e o cristal verde, acabou. Ficava ótimo nela. Mas não foi o caso. É uma arma de assinatura que infelizmente não combina muito com o boneco. É uma pena. Mas enfim, né? É o que temos, bola pra frente. Os artefatos dela eu uso o set de queimadura. Eu usei por muito tempo o set de memórias nela, tá? Mas atualmente eu uso esse aqui. Porque antes eu usava ela com Knish. E
valia mais a pena ter memórias nela, buffando ela e o Kinishi. Mas agora eu uso ela, Kinishi e Lauma. Então eu realmente farmei esse set agora. Eu farmei esse set não tem nenhum mês. Porque agora vale a pena ter memórias na Lauma e não na Emid. Eu não tinha esse set porque aí não vale a pena pra mim, realmente. Enfim, eu uso muito ela com a Deia também. A Deia é uma personagem que eu gosto, a gente não chegou nela ainda, mas a gente vai chegar lá. Ela não tem constelações, minha Emid. E os talentos dela relevantes estão coroados. Nenhuma surpresa, né? Já se acostumaram. Baiju. Baiju é um personagem que eu gostei dele na apresentação, mas sinceramente, sei lá, ele é meio estranho, não sei se vale muito a pena ter ele. Mas, igual eu falei, eu não me arrependo realmente de ter pego nenhum personagem. Eu ainda uso ele de vez em quando. Então não é um problema realmente ter o Baiju. Não vejo como um desperdício de recursos, não. Ele tem bastante vida, bastante recarga, só o que ele precisa. Realmente não vale a pena ter mais nada no Baiju, a não ser que você usasse ele num time que proficiência é relevante, vulgo Kokomi. Kokomi não, vulgo Nilou. Mas não, mesmo assim é estranho, não recomendo. Enfim, a arma dele geralmente vai ser esse livrinho de buff aqui. Mas eu posso estar equipando também uma dessa aqui, talvez. Se for um time que por um acaso precisa de muita recarga dentro do time, eu poderia estar usando isso, mas no momento eu não tenho nenhum time assim. E enfim, varia entre essa arma e essa. 90% das vezes eu uso essa aqui mesmo. Mas muito boa. Muito boa para uma T3. Artefato varia. Eu tenho esse, mas assim, sinceramente esse set aqui eu só tô usando ele porque eu peguei de tabela no domínio. Então, esse set aí não vale muito a pena não, tá? E aumenta muito pouco o dano, infelizmente. Infelizmente. Perderam uma oportunidade de fazer um set bom de cura. A ideia dele é boa, mas os números assim são lamentáveis. E provavelmente é pior do que Concha. Talvez eu devesse estar usando o Concha atingida pelo Marned. Muito possivelmente valeria mais a pena. Mas igual eu falei, eu posso trocar para um Memórias, eu posso trocar até para uma coisa diferente, talvez. Usar, sei lá, um pergaminho no herói nele, por que não? Mas enfim. Aí não tem constelações. E os talentos relevantes dele estão no 9. Esse aqui não valeu a pena coroar, não. Naridinha, uma das poucas personagens que eu tenho constelação. Ela tá com uma build bem boa, tá? Ela ganha bastante taxa por conta da passiva dela aqui. Ela vai pra mais 70 de taxa, então a taxa dela parece baixa, mas na verdade ela não é tão baixa quanto parece. Ela tá com uma quantidade ok de recarga. Geralmente eu uso ela em algum time double dentro. Depois que eu peguei a Lauma, eu só uso ela em time double dentro, então a recarga dela tá o suficiente. Ela usa geralmente a Sinfonia, mas eu poderia estar trocando talvez para uma Estrela Itinerante, de repente até para essa aqui, mas eu teria que estar tirando da Lauma, né? Aí tem que ver se compensaria. Também pode estar usando a Memória do Sacrifício, é interessante também. Enfim, a arma da minha Nahida ela varia bastante. De artefato eu usei por muito tempo o Memórias, mas recentemente eu estou usando ela bastante com a Lauma. E aí não tem porque as duas usarem memórias, então eu peguei as peças sobressalentes que eu tinha aqui de Sonhos Dourados, que eu tinha umas peças bem boas, e equipei na Nahida. E como eu já tinha adiantado, ela tem constelação, tá? Ela é C2. Constelação muito boa. Eu peguei a C2 dela, foi relativamente recente, foi no ciclo de Natlan. A C1 dela veio num pitch assim absurdamente baixo, acho que veio com 7 tiros. E aí eu pretendia tentar a C2, mas só no 50-50. Eu não ia gastar um garantido na C2. E ela veio de primeira. Então, saiu relativamente barato essa Nahida C2. Aí pra mim compensou. E os talentos relevantes dela são coroados. Tigas tá sem artefato, mas eu gosto dele, eu gosto do personagem e eu gosto da gameplay. Não vou nem mostrar os status aqui, porque ele tá sem artefato nenhum. Mas eu peguei a arma de assinatura dele bem recentemente. Nessa atualização agora que teve o banner de Sumeru, eu não comentei. Mas eu peguei a arma do sino agora. Eu peguei esse fim de semana, a arma do sino. Tem dias que eu peguei. E aí eu peguei junto a do Tignari. Eu perdi a 50-50 pra do Tignari. E depois eu peguei a do sino. Aí eu já consegui refinar a do sino.
Mas a Tignar eu não vou usar agora, então eu não refinei ela ainda, porque o evento que está rolando, do confronto abissal, ele tem uma característica que te dá uns artefatos extras, né, se você gastar resina nele. E aí eu tô focando em gastar resina lá. Mas assim que terminar, eu já vou upar esse arco aqui. Vou brincar com ele bastante. Tenho o Tignar, eu tenho o Cetus bem upado, bem buildado também. E eu quero ver do que esse arquinho aqui é capaz. Ele não está usando artefato, mas eu teria 2 builds para ele se eu fosse estar usando. Agora que ele está com o arco, eu poderia trocar isso aqui, né? Ficaria assim, só que o arco não está totalmente upado e vai ter mais taxa do que isso ainda. Agora que eu tô com arco de assinatura, vale a pena ter proficiência aqui ao invés de ataque. Agora sim. Aí vai ficar bem interessante. Que nem eu falei, o arco não está upado. E a gente não chegou lá, mas o Tignar é C1. Então essa taxa aqui dele vai para literalmente 100%. E também tem essa outra opção aqui. Que também é um combo bem bom, né? Os dois artefatos são muito bons nele. Como eu peguei o arco de assinatura, eu acho que a tendência é que esse aqui fique melhor, talvez. Dá mais proficiência e tal. Mas eu posso estar testando isso depois também, assim que eu upar o arco. Aí eu volto e conto pra vocês, se vocês tiverem interesse em saber. Constelação de C1. Eu não vou atrás ativamente da C2 dele, mas espera-se que ela venha em algum momento. A gameplay dele é legal, eu gosto. Mas até pegar a C6 vai demorar bastante, então eu não vou focar meus esforços nisso não. Os talentos relevantes dele estão nível 9. Quando você upa, aumenta o scaling de ataque, então pra mim já não tá valendo muito a pena. Não valia muito a pena antes e agora vale menos ainda. Enfim. Mas é um personagem legal. O viajante não tem muito o que mostrar, sinceramente. Praticamente nenhum dos meus viajantes tem o talento minimamente upado assim, eu acho que só os primeiros têm. Eu acho que só o Anemo e o Gel talvez tenha, desde então eu não usei muito ele não. Teve uma época que o viajante dentro ele chegou a ser um boneco interessante. Ele nunca foi realmente bom. Ele era usável na ausência de concorrência. Agora ele está definitivamente aposentado, já que tem Lauma, né, no jogo. Claro, se você não dá pra ficar comparando um personagem de graça com um personagem limitado T5, né? Embora o viajante teoricamente seja T5 também, é uma comparação desleal. Mas eu não vou mais estar usando esse viajante dentro não. Eu vou até mudar ele pra Pyro depois. Eu uso ele Pyro de vez em quando. Vou deixar ele Pyro agora. Nem vou entrar muito em detalhes do que eu equiparia, deixaria de equipar nele. Não vou usar mais esse personagem provavelmente. A Yatinho, eu gosto da Yato. Um dos meus personagens que tem a melhor build, assim. Ele tá com mais de 90% de taxa, tem bastante dano. A recarga dele tá relativamente baixa, mas eu consigo fazer uma outra build, que eu vou perder um pouco de crítico, mas eu ganho aí uma recarga interessante. Daria pra fazer. Recentemente eu tenho usado ele muito de Favonius também, tá? O confronto abissal atual, eu fiz ele na dificuldade 6, com o Ayato de Favonius. Valeu mais a pena do que a assinatura dele. O potencial como aplicador dele aumenta com Favonius. Dá recarga pro time. Eu tenho a assinatura dele. Mas, ironicamente, no desafio mais difícil do jogo atualmente, eu usei foi isso aqui. Eu não usei a assinatura dele não. Mais um tema aí, se vocês quiserem ver eu fazendo o confronto na dificuldade 6 com o Ayato. Comenta aí. Inclusive, eu só consegui fazer a dificuldade 6 com o Ayato, eu só consegui fazer uma das salas, tá? A sala do meio, a do caranguejo, as outras eu não consegui. Eu não tenho arma de assinatura tipo de Chasca, de Mavuica, então nem Citlari, não tenho constelação delas. Então eu não consegui fazer as outras não. Enfim. Se eu for fazer um vídeo específico sobre o confronto abissal, eu posso estar comentando mais profundamente a respeito disso. Artefato da Yaglad. Não à toa, e tem status muito bons. Esse artefato aqui eu literalmente farmo ele passivamente faz 5 anos. Então ele tem a obrigação moral de ser bom. Constelação eu não tenho. Eu acho que eu nem vou pegar, tá? Das constelações que eu posso pegar de graça, eu acho que o Ayato não está entre as prioridades.
Mesmo sendo um personagem que eu gosto bastante dele. Mas essas constelações aqui, elas influenciam o dano dele. Então eu acho que não é nada muito relevante, não. Ele tá coroado os talentos relevantes dele. Mas sinceramente, entre ter isso aqui no 10 e ter isso aqui no 6, é pouquíssima diferença na prática. Já que o meta atual é Bloom, Hyper Bloom especificamente. Enfim. Yelan. A minha Yelan tem uma build boa também, mas não uma build top. Ela tem taxa suficiente, tem um dano muito alto. Seria bom transformar um pouco desse dano em taxa. Mas eu não posso fazer isso num passe de mágica, então vai ficar assim por enquanto. Ela tem bastante recarga, mas em determinados times isso aqui pode não ser o suficiente para recuperar com um único uso da habilidade, tá? Da habilidade elemental dela. Apesar de dar pelo menos 2 em alguns times. Enfim. Ela usa a arma de assinatura dela, usa Aqua. Arma excelente. Tipo, entre as armas T5, acho que é uma das armas mais fáceis de encaixar assim, fora do personagem de assinatura. Ela não tem nada que seja limitante na passiva dela para outros personagens. Então é bem legal de ser. Ela usa full selo. Talvez eu até conseguiria fazer alguma combinação de 2-2 que fosse melhor do que isso aqui, mas não vale a pena. Dependendo do time, inclusive no confronto abissal, que você começa sem energia, às vezes vale mais a pena estar trocando o Aqua até, tá? Por uma arma de recarga, ou essa. Às vezes até essa, enfim. A constelação ela também não tem. Não à toa eu tô comentando sobre os problemas de recarga dela, porque me afeta, né? Já que eu não tenho uma ação dela. E os talentos relevantes dela estão coroados aí. Mona. Moninha, ela tá com o básico só. Ela só tem recarga de energia. Ela tem uma quantidade razoável de crítico até. Mas não faz muita diferença, tá? Ela dá muito pouco dano aí. Irrelevante, negligenciável o dano que ela dá no meu time. Nas raras ocasiões que eu uso ela, que hoje em dia também não é muito comum. Ela tá usando historinhas de dragão. Ela tá nível 20, inclusive, assim, não tem necessidade de você upar isso aqui pra Mona, já que vida não faz diferença pra ela. Diferente de um Baizu, diferente de uma Bárbara, aí você usaria a versão upada, mas pra Mona não tem necessidade. E normalmente ela estaria usando aqui um full ritual. Por um acaso eu acabei trocando algum artefato em algum momento, que ela não ficou full ritual, mas normalmente eu usaria ela assim, mais ou menos. Enfim. Ela tem constelação, a C1 dela é muito boa, tá? Uma constelação excelente assim para um personagem, tá 1.0 do mochileiro. A C1 e a C4 da Mona são constelações muito boas. Mas eu tô distante da C4, infelizmente. Também, sinceramente, mesmo com a C4, dificilmente eu ia estar usando ela fora do teatro, tá? Usando o teatro porque, tem que levar alguém, né? E os talentos... O único talento relevante dela mesmo é isso aqui. Esse talento 6 aqui é de 2021, que eu peguei esse talento aqui pro 6. Na época que ainda dava pra fingir que era DPS, mas hoje em dia apenas não. A Mavuika foi uma personagem que veio com um pitch muito baixo pra mim. Acho que ela veio com por volta de 20 e poucos tiros. Eu não pretendia ir atrás dela passivamente, não, já que o potencial de suporte dela é menor do que o potencial de DPS dela. Algumas decisões de narrativa, de design dela não me agradaram muito. E então não foi uma personagem que me cativou realmente. Então ela não entrou pro ranking das minhas preferidas, mas ela é legal. Eu não desgosto da Mavuika, não. Enfim. Eu uso ela mais como suporte do que como DPS. Então ela tá com tanto crítico assim, porque ela não tá com o set de obsidiana. Ela tá com o set de buff, o pergaminho do herói. E geralmente ela usa a arma da Deia aí. Eu poderia equipar alguma outra arma nela, talvez em alguns casos, mas sinceramente provavelmente essa aqui é a melhor arma pra ela mesmo. Das minhas, né? Obviamente a de assinatura dela é melhor. Como eu já tinha adiantado, ela usa pergaminho do herói. E ela é C0. Não pretendo ir atrás de nenhuma constelação dela, não, tá? Os talentos relevantes dela já estão no nível 10. E agora chegamos numa personagem que essa sim eu gosto, é a Deia.
Não à toa eu tenho o espadão de assinatura dela. Eu tenho desde que ela foi lançada. Aqui com o espadão ela iria pra 80 e pouco de taxa, né? Deixa eu equipar. Já que é uma personagem que eu particularmente gosto, acho que vale a pena mostrar ela direito. Ela não tem proficiência porque eu não uso ela em time de reação. Eu uso ela em time ou monopyro com a Shang-Ling ou então em burn com a Emid. E eu uso ela também com o Casulla de Favonius, então essa recarga é o suficiente. Até porque eu tenho a C4 dela. Na verdade eu tenho ela C5, como eu já tinha adiantado antes. E isso aqui recupera energia para ela. Estou bem perto da tão sonhada C6, eu vou ficar bem feliz quando eu pegar ela. E quando eu pegar a C6, a taxa dela vai passar a ser mais de 96%. Então, eu acho legal. Artefato eu uso o set de assinatura. O melhor set dela, o set que só ela usa na verdade. Que dá um aumento de dano bastante significativo. Em alguns times o selo pode acabar sendo melhor por uma questão de praticidade. Mas desde que eu peguei a Emid, na verdade eu uso ela muito mais burn do que monopyro. Então, consequentemente, o burn me dá dano. E eu tomando dano de burn, eu ativo o set. Então esse set acaba ficando bem consistente em times de burn. Falando burn, ou hablo English, times de queimadura. Eu vou tentar evitar termos em inglês, às vezes é inevitável porque muito do conteúdo assim de fandom, de wiki, de database, theorycraft, ele é em inglês, então a gente acaba pegando o jargão em inglês. E tem uns termos que é até difícil de traduzir, você tem que pensar, você dá um delay para traduzir ele. Você está tão habituado a falar em inglês que... Enfim, vocês entenderam. Constelação eu já mostrei. E os talentos, ela tá tricoroada, como eu disse, é uma personagem que eu gosto bastante, bastante mesmo. Eu joguei muito de ideia. É uma personagem que eu acho bem legal. Apesar dos pesares dela ter seus defeitos aí. Ela tem suas qualidades também. Rotalzinho. Outra das personagens que eu tenho consteladas. A Rotal ela tá sem o set completo dela aqui. Mas normalmente ela ficaria assim. Ela tem pouca taxa, tá? Eu poderia aumentar essa taxa dela, eu gostaria de aumentar. Mas eu teria que farmar. E eu não sei se eu quero focar em farmar ela agora. Com sets novos pra... Sempre tem, cara, esse problema. Sempre tem outra coisa pra farmar. E enfim. O ideal seria que lançasse um personagem que buffa a taxa. Um personagem que fosse focado em vaporizar e que buffasse taxa, mas assim, não vamos esperar um suporte exclusivo para Rutal em 2025, né? Enfim. A proficiência dela é relativamente baixa, porque eu estou usando um relógio de vida, mas eu poderia também equipar um relógio de proficiência, talvez, mas nos meus testes, os que eu tenho não valeram a pena, tá? Talvez no seu caso valha. Mas enfim, eu não vou fazer um guia da Rutal agora. E como eu disse, é uma das poucas personagens que eu tenho constelação. Lá por 2021, mais ou menos, eu fui atrás da C1 dela. E depois eu continuei atirando no banner, porque o rerun dela foi com o lançamento do Toma. E eu queria um Toma. E eu acabei pegando a C2 dela com tipo uns 20, 30 tiros também. Então eu poderia talvez pegar aí uma constelação dela grátis e deixar ela C3. Mas não sei, eu acho que não tá na minha lista de prioridades não, sinceramente. Ela é tricoroada. Todos os talentos dela valem a pena upar. Não significa que todos valeriam a pena coroar, mas eu coroei. Eu gosto dela, em questão de personalidade, eu acho uma personagem divertida, engraçada, carismática. Eu gosto da musiquinha dela. Não à toa eu peguei a skin dela também. Eu tenho essas skins, já devem ter deduzido que eu gasto um pouquinho no jogo. Eu compro só bênção, tá? Eu não compro cristais diretamente, é muito absurdamente caro, tá fora do meu poder aquisitivo. E eu também não compro passe, vocês podem ver que eu não tenho nenhum arma do passe. Não tem nenhuma ainda. Enfim. Vamos voltar. E o último que sobrou aqui na lista é o Diluc. Foi o meu primeiro main DPS de verdade. Embora eu seja main Kaeya desde que o jogo foi lançado, o Kaeya não é um main DPS, né? Hoje em dia eu uso como se fosse, mas isso nem sempre foi possível. Então, o Diluc
Apesar de que eu gosto da gameplay dele, mas infelizmente hoje em dia ele é muito fraco. Para tornar o D-Look viável, eu precisaria de uma retentora. E eu não quero pegar uma retentora, então... sei lá. Ele tá bastante aposentado hoje em dia. Que tem o descanso merecido daí, que já me carregou bastante também. Se eu fosse equipar ele, ficaria tipo assim. Aí eu colocaria uma arma de taxa, né? Provavelmente a arma da Deia iria pra ser os 86 de taxa. Ficaria uma build boa, mas infelizmente mesmo assim não ia dar dano. Inclusive não tem ninguém usando os artefatos que supostamente deveria estar equipando, então eu vou equipar. Deixa aí. Não vou deixar o bichinho pelado também. Constelação ele tá C4. Eu peguei essa constelação aqui. Acho que eu perdi os 50-50 pro Diluc, os 50-50 da Lauma, eu acho que foi. Essa C4 da Ilha Nova e ficou muito tempo na C3, ficou anos na C3. Enfim. Os talentos dele estão upados o suficiente. Naquela época não tinha tanto recurso para gastar. E como vocês viram, eu peguei a Rutal. Eu tenho a Rutal. Eu não peguei ela no Rehan, tá? Eu peguei a constelação dela no Rehan. Mas eu tenho ela desde o lançamento. Então o meu Diluc teve uma aposentadoria rápida até. Tipo, às vezes eu ainda usava ele de um lado e a Rutal do outro, mas... ele acabou se aposentando bem cedo. Mas enfim. Foi uma baita de uma conversa, mas eu mostrei todos os T5 que eu tenho na minha conta. Se vocês quiserem que eu mostre os T4, também comenta aí, mas eu acho que não rola fazer isso no momento, e mesmo se eu fizer, eu acho que eu vou dividir em vídeos diferentes, porque tem muito mais personagem T4 do que personagem T5. Enfim, se você ficou até o final aí, deixa um like, um comentário. Falamos bastante. Temos muitas opções. Então, comente aí o que você quer ver no canal. Aí fez a reverência de despedida.